Tudo começou com um procedimento padrão, a realização de alguns testes de segurança no reator número 4 da usina nuclear Vladimir Ilyich Lenin, mais conhecida como a usina nuclear de Chernobyl. O que era para ser um simples procedimento de rotina acabou se tornando o pior acidente nuclear da história. Vem comigo que eu vou te contar os detalhes e algumas curiosidades desse acidente que levantou sérias questões sobre os riscos da produção de energia nuclear mundo afora e contribuiu para o fim da União Soviética. Testes de segurança eram realizados em Chernobyl desde 1982, justamente para testar como os sistemas de resfriamento do reator iriam se comportar em diferentes cenários, até mesmo se faltasse energia elétrica na usina. A grande questão aqui é que os reatores atingem temperaturas elevadíssimas durante a quebra dos átomos e o processo de geração de energia. Esses reatores eles são resfriados com água, que é bombeada por meio de bombas elétricas para dentro do reator. Daí a preocupação em realizar uma série de testes simulando diferentes cenários, justamente para saber como esses sistemas de resfriamento iriam funcionar mesmo na falta de energia. E concluir se eles estariam aptos a evitar o derretimento ou até mesmo a explosão de um desses reatores. No dia 25 de abril de 1986, os técnicos e engenheiros da usina iniciaram logo pela manhã os testes de segurança no reator de número 4 da usina de Chernobyl. Acontece que uma série de falhas técnicas durante esse procedimento acabou fazendo com que algo relativamente simples durasse muito mais tempo do que o esperado. Temendo uma queda na produção de energia, o governo da Ucrânia entrou em contato com a usina e pediu para que o teste fosse adiado por algumas horas, já que no início da tarde até o início da noite, o consumo de energia era muito alto no país e a usina era responsável pela produção de 10% de toda a energia. Dessa forma, a equipe do turno da noite foi a responsável por concluir os testes iniciados pela equipe do turno da manhã, ainda que isso não tivesse sido previamente programado. Detalhe, o turno da noite sequer havia sido preparado para a realização desse teste. Pessoal, aqui vale destacar que as autoridades internacionais de segurança nuclear determinam que uma mesma equipe deve começar, desenvolver e finalizar os testes em uma usina nuclear. E o motivo aqui é relativamente simples e óbvio. É muito mais seguro que uma mesma equipe desenvolva os testes do que diferentes equipes tendo que compartilhar informações, porque aí cá entre nós abre margem para erros humanos. Imagina, você está lá, técnico de uma usina, tentando descobrir um determinado problema, de repente, opa, deu meu horário. Um abraço galera, até mais, bom trabalho. Imagina o repasse dessas informações, como poderia se tornar falho, complexo e lento. As investigações realizadas após o acidente de Chernobyl indicam que o vice-engenheiro-chefe da usina, Anatoly Dyatlov, ignorou uma série de alertas de segurança e pressionou seus funcionários para que continuassem realizando os testes, mesmo acontecendo uma série de falhas técnicas que estavam colocando em risco a segurança de todos. Cara, depois dessa série de imprudências, a situação foi só degringolando. Quedas de potência, sobrecargas de energia. Quando os técnicos perceberam o cenário descontrolado que eles estavam enfrentando e tentaram desligar emergencialmente o reator, houve um pico na produção de energia, uma elevação brutal da temperatura e daí houve a explosão. Essa explosão do reator lançou mais de 28 toneladas de detritos radioativos em toda a região e emitiu 400 vezes mais radiação na atmosfera do que a bomba atômica lançada sobre a cidade de Hiroshima na Segunda Guerra Mundial. Estima-se que a temperatura no núcleo do reator, segundos antes da explosão, atingiu 4.600 graus Celsius.
Só para você ter uma noção comparativa, a temperatura da superfície solar é de 5.500 graus Celsius. O incêndio desencadeado pela explosão levou 10 dias para ser controlado. Lembrando que a fumaça desse incêndio ela era extremamente radioativa. Mais de 4.000 sobrevoos de helicóptero foram necessários para apagar o fogo desse incêndio. Esses helicópteros lançavam uma mistura de areia, argila, boro e chumbo, justamente para tentar controlar o incêndio e neutralizar a radiação. A cidade mais próxima da usina, Pripyat, construída justamente para abrigar os funcionários dela, só foi evacuada 36 horas depois do início do acidente. Isso significa que os seus habitantes ficaram expostos a toda a radiação durante esse período, e eles sequer tinham noção do que estava acontecendo, da gravidade do que estava acontecendo na usina. Foram utilizados mais de 1.200 ônibus para evacuar seus mais de 50.000 habitantes. O pior de tudo é que as autoridades soviéticas disseram para essas pessoas que elas poderiam voltar para a cidade 3 dias depois. É claro que isso nunca aconteceu. Pripyat tornou-se uma cidade fantasma, abandonada devido aos altos índices de radiação. E por falar em autoridades soviéticas, elas levaram 3 dias para vir a público e informar sobre o acidente. E só fizeram isso depois que uma série de usinas nucleares, departamentos de segurança de diferentes governos detectaram índices altíssimos de radiação. 20 segundos. Essa foi a duração desse informe sem vergonha do governo soviético, que durante esse curtíssimo período tentou minimizar o ocorrido. Foi algo do tipo, estamos enfrentando um problema em uma de nossas usinas, mas estamos trabalhando para resolver e tudo já está controlado. Ao todo, 335.000 pessoas foram evacuadas da região onde a usina encontra-se localizada. Foi criada uma zona de exclusão devido aos altos índices de radiação, onde somente pessoas autorizadas podem entrar. É claro que algumas pessoas, ex-moradores daquela região, voltaram, mesmo que de maneira ilegal, e ainda vivem lá. No meio de todo esse caos, mais de 600.000 pessoas participaram de um processo de descontaminação emergencial na região. Esse grupo de voluntários, formado por militares, mineiros, geógrafos, biólogos, cientistas de diversas formações, bombeiros, eles foram denominados como liquidadores, cuja ideia era tentar, na medida do possível, liquidar a radiação ali presente. É claro que a tecnologia era muito limitada para isso, se consistiu mais em um processo mecânico, digamos assim, de queimar florestas, cavar grandes buracos, revolver a terra, enfim, tentar jogar para debaixo da superfície terrestre o máximo de radiação, de detritos radioativos que eles conseguissem. Além disso, a grande preocupação desse grupo era conter o incêndio e cobrir o reator que estava quebrado, emitindo para toda a atmosfera uma quantidade brutal de radiação. 206 dias. Esse foi o tempo necessário para a construção de um sarcófago, uma estrutura de concreto e chumbo criada justamente para revestir o reator quebrado e assim conter a liberação de partículas radioativas para a atmosfera. Nesse processo, muitos trabalhadores se expuseram a níveis altíssimos de radiação e vieram a óbito. E os custos desse desastre? Estima-se que o governo soviético tenha despendido mais de 260 bilhões de dólares. A economia soviética, que já não estava muito boa das pernas, sofreu o baque com esses altíssimos custos. Isso colaborou diretamente para o fim da União Soviética em 1991. Além disso, a imagem dos soviéticos ficou extremamente deteriorada na opinião pública internacional, principalmente por eles terem encoberto a gravidade do acidente e terem demorado ali dias para comunicar um problema que estava afetando diversos países da região.
Apesar das autoridades soviéticas afirmarem que por volta de 30 pessoas morreram durante o acidente e os dias iniciais do processo de descontaminação, estima-se que mais de 9.000 pessoas irão desenvolver câncer devido ao contato com esses altos índices de radiação. E para concluir a lista do porquê Chernobyl pode ser considerada como o pior acidente nuclear da história, 20.000 anos. Esse é o período de tempo estimado para que a radiação produzida pelo acidente seja de fato extinta. E aí, telespec, curtiu? Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal.